Vamos louvar ao nosso Deus. Agora, por meio da pregação, tão bom podermos levantar as nossas vozes, para adorar aquele que é o único, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Essa é a nossa 10ª mensagem na série de exposições no livro de Eclesiastes. E eu já convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Nós daremos continuidade a este capítulo. Hoje veremos até o final dele, capítulo 5, dos versículos 8 até o versículo de número 20. Deixar um tempinho os irmãos encontrarem. A todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. É um privilégio poder recebê-los em nossa comunidade de fé. Amém? Eclesiastes capítulo 5, os versículos 8 até o versículo de número 20. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu no ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado. E agora nós te pedimos, ó Pai, que o Seu Espírito abra o nosso coração e entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco através da Sua palavra. Que nessa noite a Tua palavra que será semeada venha encontrar corações férteis, não corações endurecidos, mas corações férteis a fim de produzir frutos, a fim de ouvir e aqui praticar aquilo que se ouviu. Por isso, vem de encontro ao nosso coração, nos quebranta se for preciso, mas também nos consola com a Tua verdade. Assim nós cremos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Certo homem, chamado Andrew Carnegie, não sei se é assim, considerado o homem mais rico do século XIX, certa vez disse o seguinte: o homem sempre tem de ter um ídolo. Ele diz: nenhum ídolo é mais degradante que a adoração ao dinheiro.
Devo ir até o fim do que quer que eu comece. Portanto, preciso ser cuidadoso na escolha de uma vida que eleve o caráter. Se eu continuar por muito tempo atribulado por preocupações com os negócios e tendo a maior parte de meus pensamentos empenhado em ganhar o máximo de dinheiro no menor período de tempo, isso me destruirá, a ponto de ficar sem esperança. A história desse homem junta-se à de muitos personagens na história, famosos e anônimos, que tiveram as suas vidas consumidas por aquilo que mais amaram, por aquilo que mais adoraram e idolatraram. A verdade é que temos sido impulsionados a somente ganharmos dinheiro. E com isso, eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Mas o que vemos é que tudo gira em torno disso. Ganhar dinheiro. Um exemplo disso é que as pessoas não escolhem mais a faculdade que irão cursar baseadas nas suas vocações, nas suas aptidões, nos seus talentos. Mas eles foram ensinados a pensar que não podem fazer aquilo que foram vocacionados a fazer, e sim aquilo que lhes dará o maior retorno financeiro. O problema não está em ter dinheiro. O problema está quando o dinheiro é elevado a um lugar que não pertence a ele. Infelizmente, fomos ensinados que riqueza é ter muito dinheiro. Obrigado, Evandro. Não é assim que aprendemos. Somos ensinados que só seremos felizes se tivermos mais e mais. É uma busca sem fim. Mas será isso mesmo? Gostaria de lhe convidar a uma reflexão essa noite. E a pergunta que eu gostaria de iniciar essa mensagem é: qual é a sua riqueza? E essa pergunta não é sobre dinheiro. Esse é o tema da mensagem de hoje. Qual é a sua riqueza? O que você tem de mais precioso? E como eu disse, nós não estamos falando de riquezas e dinheiro. Salomão fala com propriedade sobre riquezas. Afinal, ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Faça a leitura de 1ª e 2ª Reis e você verá isso. E nos dias de Salomão, assim como nos nossos dias, haviam aqueles que inverteram a ordem e acabaram se esquecendo da verdadeira riqueza. É por isso que temos esse texto nas Escrituras. Nós temos um alerta. Esse texto é como se Salomão estivesse gritando, dizendo: tenham muito cuidado com o amor às riquezas deste mundo. Passados 3.000 anos, desde que foi escrito, o livro continua atual. O livro continua inspirado, útil para nos ensinar e para nos repreender. Assim é a palavra de Deus. Portanto, como nos protegemos desse amor idólatra pelas riquezas deste mundo? Salomão nos alerta aqui. Se a verdadeira riqueza é aquela que tem sido anunciada, proposta pelo sistema deste mundo, então, certamente iremos nos frustrar. O primeiro alerta que o sábio Kohelet faz aqui é descontentamento. Faça da riqueza o seu Deus, e a sua vida será cheia de descontentamento. É o que vemos nos versículos 8 e 9. Você pode acompanhar outra vez comigo? Se você vir o pobre e oprimido numa província, e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior.
e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Nos versículos anteriores, Salomão fala de adoração. Salomão fala de culto. Ele fala da importância de estarmos ancorados em algo que é eterno. Após isso, o sábio passa a considerar novamente as tentativas do ser humano em buscar algo duradouro, algo que preencha o coração humano. E ele vai falar da insatisfação ou do descontentamento da riqueza. Mas antes ele trata da injustiça que se observa neste mundo. Veja o começo do versículo 8, que o sábio diz: se você vir o pobre e oprimido numa província, e vir que lhe são negados direito à justiça, não fique surpreso. O que é isso? Não é exatamente isso que nós vemos? A Bíblia, ela é realista. Ela não está falando que isso é certo, mas o sábio está nos convidando a uma reflexão, dizendo: não fiquem surpresos. Assim é a vida neste mundo caído, neste mundo manchado pelo pecado. Há opressões, há injustiças neste mundo. Ele segue no versículo 8 dizendo: pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. O que Salomão está dizendo aqui, há pelo menos duas possibilidades de interpretação, de acordo com os teólogos. Pode ser a ideia da exploração dos superiores, ou então, ele está falando de uma rede de corrupção que atravessa todas as esferas do poder público. Seja qual for a melhor interpretação, as opções apontam basicamente para o mesmo problema. Qual é? As pessoas que mais deveriam lutar para que todos tivessem uma vida digna são muitas vezes as mesmas que trabalham para oprimir e enriquecer a qualquer custo. Qual é a solução para isso? Não é uma solução perfeita, mas Salomão apresenta ela. Ele diz no versículo 9: mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Ou seja, a melhor defesa contra um governo corrupto é ter um governo honesto que se interesse pelo bem e prosperidade do povo. Infelizmente, recentemente tivemos, quem sabe, o pleito eleitoral que mais dividiu o país em toda a história. E acusações de todos os lados eram corrupções e corrupções. Chegou ao ponto de familiares e amigos deixarem até mesmo de se falar por conta disso. Mas lembrando, Salomão não está dando uma solução perfeita. Por isso, lembre-se daquilo que foi profetizado por Isaías. Isaías 9 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sabe o que é isso? Esperemos menos dos homens, mas esperemos tudo de Cristo, e nós não seremos frustrados. Mas também, nós não podemos nos esquecer de algo. O problema não é só dos governantes. Eles não são os únicos gananciosos da sociedade. É por isso que Salomão continua. E observe o que ele diz no versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também
não faz sentido. O que Salomão está mostrando é que quem faz do dinheiro, da riqueza, o seu Deus, nunca se dará por satisfeito. Por quê? Porque a riqueza deste mundo, assim como o conhecimento, assim como o prazer e o poder, também é vapor, também é fumaça, também é vazio de sentido permanente. É incapaz de preencher plenamente o coração do homem, o coração que anseia pelo Criador. Os que fazem das riquezas o seu Deus, nunca se dão por satisfeitos, nunca experimentam o contentamento. É por isso que temos muito a aprender com Salomão. Ele tinha mais dinheiro que qualquer pessoa do seu tempo. Ele nunca deixou de fazer nada porque o seu saldo era insuficiente. Salomão nunca precisou esperar a fatura do cartão fechar para ele poder fazer uma nova compra. A verdade é que nós somos fascinados com a ideia de ficarmos ricos, porque pensamos que no dia em que atingirmos esse estágio, então estaremos seguros, então estaremos felizes. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa ser rico. Eu não estou dizendo que você deva fazer um voto franciscano de pobreza. Não é isso. Talvez você já tenha ouvido a história de John Rockefeller, o primeiro bilionário da história, que fez a sua fortuna na indústria do petróleo. Um dia perguntaram a um dos seus herdeiros acerca de quanto dinheiro era necessário para alguém ser feliz. Ele simplesmente respondeu: um pouco mais. Como se a fortuna bilionária dele não fosse suficiente. O que estou dizendo, e o que estamos aprendendo com Salomão, é que muitos vivem uma corrida sem fim em busca das riquezas, acreditando que no dia em que tiver X na conta bancária, ou no dia que tiver tanto de bens, então estarão realizados. Mas a verdade, à luz desse texto, é que se a riqueza é o seu Deus, então você nunca se dará por satisfeito. Porque o seu poder de satisfazer o homem é temporário, não dura para sempre. Você vai querer sempre mais e mais. É a prova disso, segundo Salomão, nós vemos no decorrer do texto. Versículo 11, ele diz: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Salomão está mostrando que quanto mais você tiver, mais gente vai querer o seu dinheiro. Quando as riquezas crescem, também crescem as que a consomem. Quer seja na forma de dependentes ou, quem sabe, em pessoas para administrar esses bens. Acontece que aqueles que amam o dinheiro não enxergam as pessoas como alvo da sua generosidade, mas os veem como parasitas que querem acabar com a sua riqueza. É isso que o amor às riquezas fazem. Outra coisa que Salomão observa é que as pessoas vivem em busca da riqueza para obter tranquilidade. Não é assim? No dia que eu tiver tanto, então eu vou estar tranquilo. Mas parece que vem Salomão e joga um balde de água fria. Ele diz: não terão. Nossa, Salomão. Veja comigo o versículo 12. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Segundo o sábio de Eclesiastes, quando as riquezas crescem,
também cresce a intranquilidade dos que as possuem. Muitas vezes na forma de ansiedade, de insônia, por administrar o que se tem. E Salomão diz: quem tem tranquilidade é o trabalhador comum. Mas a fartura do rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Como assim? A fartura do rico, muitas vezes, não o deixa dormir. Porque ele sempre está pensando em como ganhar mais e mais. Talvez seja medo. Talvez ele viva constantemente preocupado com o futuro. Simplesmente porque ele fez das riquezas o seu Deus. E dessa forma, você não tem garantia nenhuma quanto o dia de amanhã. Portanto, o que podemos fazer contra o engano de tornar a riqueza um Deus? A resposta nós encontramos no contentamento no Senhor. Cristãos contentes não vivem sempre pensando no que terão no dia de amanhã. Mas os que experimentam do contentamento de Cristo, em Cristo, desfrutam do presente. Desfrutam de tudo aquilo que Ele já nos deu. Sejamos sinceros. Deus já nos deu muito mais do que precisamos. Louvemos a Ele por isso. E sejamos felizes nele. Pare de viver só o futuro. Se alegre no Senhor hoje. Outra coisa. Cristãos contentes não enxergam o próximo como devorador de suas posses. Cristãos contentes em Deus são generosos. E a generosidade talvez seja uma das melhores maneiras de saber se as riquezas são um Deus em nossa vida. Se o nosso coração está tomado por avareza ou não. Portanto, meu irmão, seja generoso. Seus dízimos e ofertas. Seja generoso com os seus irmãos. Seja generoso com seus filhos. Com a sua casa. Não permita que o amor ao dinheiro tome o seu coração. Mas descanse naquilo que o salmista Davi diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Sabe o que é isso? Não é que não possa faltar alguma coisa para você, não é isso. É que na verdade, o salmista está dizendo: o Senhor sendo meu pastor, de nada terei falta, porque Ele para mim é tudo. Deus jamais faltará com o seu povo. Então cuidado com o amor à riqueza. Pois fazer da riqueza um Deus é encher a vida de insatisfação. Esse é o primeiro alerta de Salomão. O segundo alerta de Salomão é: faça da riqueza o seu Deus, e a sua vida será cheia de frustração. É o que vemos nos versículos 13 até o versículo 15, acompanhe comigo. Ele diz: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Salomão apresenta 3 grandes frustrações aqui. Primeira, você pode acumular riquezas e perdê-las em um mau negócio. Segunda, você pode acumular riquezas e idolatrar tanto isso, ao ponto de perder a oportunidade de investir na sua família. Terceira frustração, você pode acumular riquezas, mas não poderá levá-las quando morrer. Isso não é tudo. O texto segue nos versículos 16 e 17, ele diz:
fazendo uma observação. Há também um outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Só tomar uma aguinha. Se aquele que tem a riqueza por seu Deus perde tudo, o que é que ele obtém de todo o seu esforço em busca do vento? É correr atrás do vento. Salomão então diz que ele passa a vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Você tem uma outra versão? Em algumas versões o versículo 17 vai estar assim: nas trevas, comeu em todos os seus dias. A versão de alguém está dessa maneira? Provavelmente na Almeida. Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Por que está escrito dessa maneira? O que tem a ver, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação? Devemos lembrar que nos tempos bíblicos, comer, a refeição, era um evento social. Era uma celebração. Vocês lembram do retorno do filho pródigo ao pai? O que ele foi preparar? Um banquete. Sempre foi dessa maneira. Mas aqui o sábio está mostrando que aquele que perdeu tudo, come nas trevas. Ou seja, o que este homem está dizendo é: esse homem que perdeu tudo, agora vive só. Ou porque os seus amigos são falsos amigos, e porque a riqueza se foi, eles também se foram, ou ele ficou dessa maneira porque se tornou amargurado. É o que acontece quando se ama a riqueza como um Deus e a perde. Amargura, frustração. Não conseguimos segurá-las por muito tempo. Será que não é daí que vem a sua frustração com a vida? Por coisas desse tipo, talvez você esteja doente. Mas doente de amor, não da música, viu? Doente de amor pelas coisas desta vida. E quando você as tem, você é a melhor pessoa do mundo. Sorrisos, abraços, festas. Mas quando você as perde, você se torna uma pessoa totalmente frustrada e amargurada. É com isso que você tem se frustrado? É porque nos fizeram acreditar que riqueza está nessas coisas que não duram para sempre. Por isso que muitas vezes nos falta contentamento. Porque estamos querendo segurar fumaça. Por que é que estamos tão frustrados com as coisas deste mundo que não duram para sempre? Por que é que brigamos em casa, marido e mulher? Porque as coisas deste mundo não permanecem. Quando as coisas deste mundo não duram para sempre. Quando temos a maior riqueza, o Deus inabalável. Por que nos preocuparmos tanto com aquilo que é passageiro? Por que nos preocuparmos tanto com aquilo que não podemos levar quando partir daqui? Outra coisa, à luz desse texto, pense seriamente também o que você deixará aos seus filhos.
Olha o que Eclesiastes está nos dizendo. Versículo 14: pais que amam o dinheiro, não deixam nada para os seus filhos, mas eles gastam tudo o que têm com eles mesmos. Outros pais, com a desculpa de que estão trabalhando pelo futuro dos filhos, nunca estão presentes. E por isso, por mais que lutem para deixar uma herança, eles não deixam nada de emocional e espiritual aos seus filhos. Se essa é a sua realidade, a solução é simples. É que nem matemática, 2 mais 2 é 4. Né, Aline? A solução é simples. O que é? Priorize o que é mais importante. Nós precisamos fazer escolhas. Não dá para ter tudo na vida. Entenda. Nós não podemos perder o mais importante. Ou sacrificamos o amor ao dinheiro por amor aos nossos filhos. Ou inevitavelmente teremos de sacrificar os nossos filhos por amor ao dinheiro. Priorize isso enquanto há tempo. Indo para a parte final do nosso texto, parece que agora nós temos uma reviravolta. Agora Salomão inverte a ordem. Agora ele apresenta a vida de uma outra perspectiva. Versículos 19 a 20 ele diz: assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente, essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Você está com a sua Bíblia aberta? Vocês perceberam que algo muda no texto? Percebe a mudança drástica da água para o vinho que Salomão faz aqui? Mas você consegue observar qual é essa mudança? Até então Deus não havia aparecido. E somente nesses 3 versículos Deus aparece 4 vezes. Isso nos mostra que Deus é de fato mais importante. Isso nos mostra que é Ele quem faz a diferença em toda a nossa vida. De acordo com Salomão, a verdadeira satisfação e a verdadeira felicidade não se encontra nas riquezas, mas se encontra em Deus. Amém? O que vemos também nesse texto é que Salomão diz que o melhor da vida é comer, beber e desfrutar dos frutos do trabalho. E ele acrescenta, porque isso é dádiva de Deus. O que é que mudou? O que mudou é que Salomão colocou agora as coisas no lugar. As pessoas haviam invertido a ordem. As pessoas fizeram das riquezas o seu Deus. Mas Salomão estava mostrando: faça das riquezas o seu Deus e você verá a insatisfação do seu coração. Faça das riquezas o seu Deus e você verá a frustração que você terá. Mas agora ele está nos mostrando: ame mais a Deus do que as suas bênçãos. Desfrute sim das bênçãos que Deus lhe concedeu, mas sem esquecer que Ele é infinitamente melhor. Entretanto,
correr atrás da riqueza como se ela fosse um Deus, como estamos vendo em todo o livro, é algo destruidor. Inverta a ordem das coisas, e você estará prostrado a um falso Deus. E mais cedo ou mais tarde, irá decepcionar você. Porque um falso Deus não pode cumprir o que promete. Onde estavam as riquezas durante a pandemia? Onde estavam as riquezas em meio a tanta sofrimento? Onde está? Onde estão as riquezas diante de um diagnóstico de uma doença terminal? Nós veremos que elas são, como diz Salomão, rebel. Se vão, não permanecem para sempre. Minha pergunta é: qual é então a sua riqueza? Deus é a sua riqueza? Ou será que você ainda anda correndo atrás da riqueza como se ela fosse o seu Deus? Reflita nisso. Pense nisso. Porque é exatamente nesse ponto em que as coisas começam a apertar. Sabe por quê? Jesus nos alertou a respeito disso. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Em quem você está procurando a sua satisfação e felicidade? Se você vive correndo atrás da riqueza como se a vida dependesse disso, então aí está o seu Deus. Agora, se você vive correndo para perto de Deus, se esforçando e dedicando tempo para conhecê-lo e amá-lo, aí então está a sua riqueza. Que você possa desfrutar da riqueza mais sublime de todas. Eu gostaria de encerrar com uma história. Eu já contei aqui algumas vezes, e eu prometo que essa não será a última. Mas ela me marca. E essa história, esse conto, foi contada pelo pastor, foi escrita pelo pastor Timothy Keller, pastor que para mim é uma referência. E ele diz o seguinte: havia um lenhador, e dentro de alguns dias ele precisava cortar algumas árvores de um bosque. Mas ele viu que no alto de uma árvore existia ali uma mamãe pássaro, e ela estava iniciando a fazer o seu ninho. E ali ela havia decidido a ter os seus filhotes. O lenhador sabia que se derrubasse aquela árvore, o quanto seria terrível, porque todos teriam morrido. Então ele vai até a árvore e com o outro lado do machado ele começa a bater na árvore. Até que aquela mamãe pássaro voa para uma outra árvore, para então fazer o seu ninho lá. A ave não conseguia entender porque o lenhador estava fazendo aquilo com ela. Até que então, o lenhador foi lá, bateu outra vez, e ela não voou mais para uma outra árvore, agora ela voou para uma rocha, e começou a construir o seu ninho na rocha. Então, nesse momento, o lenhador soube que ela estaria segura. E então ele foi embora. Qual é o sentido dessa história? É que todas as árvores deste mundo um dia cairão.
o sucesso, a carreira, a aparência, pessoas que você ama e as riquezas. Toda árvore cairá. E quando decepções acontecerem com aquilo que não pode nos satisfazer plenamente, não voe para outra árvore. Jesus é a rocha, o único lugar seguro para você estar. Portanto, não importa qual seja a sua função, não importa qual seja a sua ocupação, a sua remuneração, o que realmente importa é onde o seu coração está firmado. Somente aqueles cujo coração estiver satisfeito em Deus em primeiro lugar, então viverão de fato satisfeitos e contentes neste mundo. Como disse Charles Spurgeon, aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Que Cristo seja realmente a sua riqueza. Essa riqueza não se vai com o tempo. Essa riqueza não se vai com as crises. Se lhe falta contentamento, é porque talvez você tenha procurado em fontes erradas. A mensagem do sábio de Eclesiastes é clara. Segundo esse texto, há dois modos de vida. Um, que passa a vida buscando riquezas, mas isso nunca satisfaz e no fim o conduz ao desespero. Ou então nós podemos desfrutar da maior riqueza de todas, que é Cristo, e de tudo que Ele faz e fez pelo seu povo. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a água viva. Aquele que promete que quem beber dele nunca mais terá sede. Se é isso que você deseja, eu lhe convido a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e se render aos pés de Cristo. Peça para que Ele sonde o seu coração. Peça para que Ele desmascare os seus ídolos, os ídolos pelos quais você tem feito altares, os ídolos que você está prostrado. Não se arme diante dEle. Não há o que esconder diante daquele que sabe todas as coisas. Eu sei que por vezes o nosso coração vive de forma avarenta, gananciosa, porque fomos ensinados assim. Essa é a realidade da queda. Mas é somente em Cristo que encontraremos o real contentamento. Ore, clame a Ele. Peça para, nesse momento, Ele sondar e examinar o seu coração. Sim, Senhor. A verdade é que todos nós, em alguma medida, vivemos de forma avarenta neste mundo. Precisamos ser sinceros. Precisamos ser sinceros porque muitas vezes pensamos que ao termos tal coisa é que então encontraremos realmente satisfação e felicidade. Isso nada mais é do que o velho homem querendo trocar o lugar de adoração. Por isso, Pai, sonda o nosso coração essa noite. Aponta os nossos ídolos. Mostra o quão vulneráveis e fracos eles são. E coloca o nosso coração à disposição do Senhor. Coloca em nosso coração o contentamento que há somente em Ti. Nós não queremos mais viver uma vida gananciosa, avarenta, mesquinha. Mas nós queremos viver uma vida confiando no Senhor. Nossa confiança não está no quanto nós iremos receber amanhã. Nossa confiança não pode estar naquilo que nós fazemos.
porque nós não sabemos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Mas o Senhor sabe, porque o futuro a Ti pertence. É por isso que nós queremos depender mais do Senhor. Pois sabemos que o Senhor cuida tão bem dos seus filhos. O Senhor não desampara aqueles que o clamam e pedem socorro a Ti. E nessa noite nós clamamos, porque reconhecemos que é somente aos pés da cruz onde encontramos satisfação, alegria, contentamento. Não por algo que nós façamos, mas por aquilo que Cristo fez, que é perfeito, que é para sempre. Nos ensina a desfrutar dessa verdade, da gloriosa verdade da cruz, que salvou pecadores. Aquele, o grande Filho de Deus, se fez pobre, para que enriquecesse a muitos. Esse enriquecimento não tem a ver com as riquezas deste mundo, mas tem a ver com nos tornar filhos de Deus. Essa é a maior riqueza que podemos desfrutar. Aleluia. Amém.